Bom dia! Às vezes tudo parece muito perdido. Às vezes tudo parece muito distante. Mas, quando nós nos aproximamos de Deus, sentimos que tudo aquilo que nós precisamos se aproxima de nós. E mesmo que parecia distante, parece se achegar para as nossas mãos. Hoje é segunda-feira, 9 de janeiro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Quero desejar uma ótima semana para você e sua família. Gálatas 5, versículo 17 diz assim: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Engraçado que nós passamos a vida toda achando que Deus vai enviar as coisas do céu para nós, que Deus tem a obrigação de fazer isso. E na verdade, nada cai do céu. Tudo sequer um planejamento. Todo crente verdadeiro, ele luta em sua rotina de vida para conseguir ter uma vida cristã que agrade a Deus. Isso porque a luta entre carne e espírito ela é verdadeira, assim como Paulo afirma em Gálatas 5. Significa que diariamente estaremos em guerra para tornar a nossa vida cristã uma realidade, não somente uma teoria que temos em mente. Então, vamos aprender alguns passos para que isso aconteça. Primeiro, nós temos que ter consciência que as coisas não vão cair do céu. Apesar da bênção sempre presente e constante do Senhor sobre a vida de seus servos, as coisas não vão cair do céu para nós. Isso porque Deus não fará a parte que nos cabe. Aquilo que é para mim e para você fazermos, nós precisamos colocar a mão na massa. Assim é importante ter em mente que para termos uma vida cristã produtiva, teremos que suar a camisa, ir à luta, avançar com afinco, vencer as contrariedades, aplicar esforço e tempo nisso. Não há caminho fácil, não há moleza, o que há em muito trabalho e dedicação envolvidos. Por isso, se você espera facilidades, pode parar por aqui mesmo, tá? Pois você ainda não tem o espírito necessário para viver de verdade a vida cristã. Você também, além de ter consciência que nada cai do céu, precisa ter um plano. Todo exército, como eu falo no meu livro Estratégia de Guerra, quando sai para a guerra tem um plano. Você tem um plano a respeito da sua vida cristã para esse ano? Já parou para pensar quanto tempo poderá dispor às práticas espirituais? Já tem em mente o que precisará mudar em sua vida para viver plenamente o chamado de Cristo? Ou já colocou todas elas em um papel? Eu sempre falo de papel. Você precisa escrever para depois ir executando. Em um determinado dia, Jesus era seguido por uma grande multidão de pessoas que desejavam ser seus discípulos e, ao falar sobre as implicações da vida cristã, ele disse àquelas pessoas: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Assim, monte seu plano. Estabeleça suas principais atitudes para ter uma vida cristã conforme diz a Bíblia. Calcule tudo e tome suas decisões. Às vezes, tudo dá errado na nossa vida porque não calculamos antes. Não planejamos antes. Achamos que Deus tem a obrigação de fazer tudo por nós. Inclusive, se nós errarmos, que Ele é obrigado a consertar os nossos erros. Nem sempre Deus faz isso. Vamos ter consciência do que nós estamos planejando, tomando iniciativa, porque Deus ele quer responsabilidade de nós. Estabeleça corretamente suas prioridades. Então, existem cristãos que confundem muito essa questão de prioridade. A Bíblia é clara a respeito de que Deus deve ser nossa prioridade máxima na vida. Mas a Bíblia também condena quando não priorizamos algumas coisas
como, por exemplo, família. Então, procure encontrar um equilíbrio entre suas práticas cristãs e suas prioridades de vida, que também são importantes. Conhecemos pessoas que são extremamente rigorosas com sua vida espiritual e compromissos na igreja, porém com sua família são uma porcaria. Desculpe a expressão. Elas não têm tempo para um passeio, elas são brutas, são ignorantes. Na igreja são todas maravilhosas, sorrindo, mas em casa para nada serve. E eu conheço uma história, talvez você já tenha ouvido. Existia uma criança, era filho de crentes, né? De pessoas que costumavam ir à igreja. E um dia, ao chegar à igreja, ele procurou o pastor no final do culto e ele disse: pastor, eu gostaria de morar aqui na igreja. E o pastor disse: por que, meu filho? Sua casa é tão bonita, sua casa é tão boa. Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos. Ele disse: pastor, meu pai na igreja é um santo, mas lá em casa ele é o próprio diabo. Ele espanca a minha mãe, ele nos espanca, ele nos trata mal, mas aqui na igreja ele é bonzinho. Então eu queria morar aqui para que meu pai continuasse sendo sempre bom. E aí, será que isso é um papel de cristão? O que adianta na igreja eu ser a pessoa mais linda do mundo, mais amorosa do mundo, se em casa eu trato mal a minha família? 1 Timóteo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então vamos pensar nisso. Cuide bem de tudo que é importante. Não caia nas garras do ativismo religioso. O ativismo religioso é um câncer silencioso que acaba com a vida cristã de uma pessoa. Isso porque os compromissos religiosos tomam praticamente todo o tempo da pessoa, fazendo-a viver exclusivamente para essa tal obra de Deus, que muitas vezes acaba não sendo para Deus, mas para satisfazer caprichos das pessoas. O ativista religioso nunca diz não para convites de trabalhos na igreja. Por isso ele acaba sendo um alvo fácil de líderes que se importam bem mais com as programações sendo realizadas do que com a qualidade da vida cristã das pessoas envolvidas. Dessa forma, busque sempre um equilíbrio. Esteja preparado para dizer não quando for necessário. Lembre-se que você precisa viver a vida cristã na comunidade, mas que você é apenas uma das partes do corpo e não o corpo todo. Seja sábio naquilo que você assume fazer. Não assuma carregar um fardo maior do que as suas forças. Tenha o foco no relacionamento com Deus. Uma vida cristã produtiva começa no quarto, com a porta fechada. Por isso Jesus ensinou em Mateus: quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Conforme Jesus sempre demonstrou em seu ministério, o tempo que passamos nos relacionando com Deus deve ser o foco principal de nossa vida cristã. As outras manifestações de vida cristã saudável surgirão dessa. Assim, sua vida será produtiva. Ela começará a ser produzida na presença de Deus, principalmente através de oração e leitura bíblica, jejum. E isso vai avançando através do exercício de seus dons na comunidade. Isso é o ideal. Não negligencie esse foco no relacionamento com o Senhor, pois sem ele, o resto ficará prejudicado e você não suportará a vida cristã por muito tempo. Ela se tornará um peso para a sua vida. Busque inspiração em outros servos de Deus que conseguem viver a vida cristã de forma excelente, com equilíbrio e sabedoria. Existem pessoas que você pode, de repente, claro que nós devemos sempre usar o exemplo de Jesus, mas existem pessoas na Terra que têm uma vida cristã correta e você pode usar de repente o exemplo dessas pessoas. Temos muitos servos desse tipo em nossa comunidade e também na Bíblia. Seja um observador. Coloque as dicas acima em prática e certamente você conseguirá ter uma vida cristã frutífera na presença de Deus durante todo esse ano. Então, se você seguir tudo isso, Deus com certeza, Ele vai abençoar você. Ele vai mover as águas para você. Quero mandar um abraço para o presbítero André Sanches, que me ajudou nessa palavra do dia de hoje, com seus esboços e sermões
E eu achei muito interessante e resolvi compartilhar com você. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. Deus abençoe tua semana, tua família. Fica na paz do Senhor. Um abraço.